Então, pessoal, hoje nós iremos aprofundar na questão da pesquisa bibliográfica, né? E nós já fizemos um trabalho de leitura de um pequeno livro que eu mandei para vocês na aula passada. Alguns fizeram, outros ainda não, mas todos irão fazer. E o trabalho era ler um livro, né? De onde vem nossa comida, um livrinho bem gostoso de se ler, e a partir desse livro fazer uma referência bibliográfica que é extrair dali as informações sobre o material, sobre o livro, né? O nome do autor, o último sobrenome em caixa alta, o restante do nome do autor, depois o nome da obra, no caso o nome do livro, depois editora e local e data de publicação. Bom, essa é uma regra básica para qualquer referência bibliográfica. Por que a gente precisa fazer isso? Porque vocês farão, daqui para frente, trabalhos que precisarão serem referenciados, ou seja, precisa ter uma referência bibliográfica. Aí como é que eu apresento essa referência? Exatamente desse jeito. Professor, e se for da internet, se eu pegar alguma coisa da internet, como é que eu faço? Você faz desse mesmo jeitinho, a referência, o último sobrenome do autor, o restante do nome do autor, sendo o último sobrenome, que vem primeiro, sempre em caixa alta, que a gente chama, com letra maiúscula, senão não está certo. Aí o restante do nome do autor, normal, o nome do livro, ou do artigo, ou do texto, o material que vocês pesquisarem. Depois, local de publicação, editora, se tiver sido publicado, local de publicação, tá. E se for da internet, em seguida, a referência, você vai colocar o acessado em, aí coloca o link, o site de onde você pesquisou aquele material, né? Então é assim que se faz referência. Aí eu também pedi para vocês fazerem um fichamento, né? Fichamento é algo bem breve de um livro, de um texto, de um material que se lê, para vocês destacarem as ideias principais, os conceitos e dar a opinião de vocês. Ok? Essa foi a atividade para introduzir vocês no que a gente vai falar hoje, que é sobre a pesquisa bibliográfica, e eu vou orientar vocês como é que se faz uma pesquisa bibliográfica. E aí vocês irão ter esse tempo para fazer uma pesquisa bibliográfica. Mas eu vou orientar tudinho, calma. Então, gente, hoje, nessa quinta aula, a gente vai fechar o bimestre. Então, a cada 5 alternâncias é um bimestre, que a gente chama. Durante o ano todo, são 20 alternâncias, ou seja, são 4 bimestres. Então, a cada 5 aulas, a gente tem um bimestre e precisa gerar uma nota para encaminhar para a coordenação. Hoje é a nossa quinta aula. Tem gente que ainda não fez a primeira, logo está sem nota no primeiro bimestre, logo está reprovado no primeiro bimestre, né? E professor, mas ok, a gente, né, não sabe que dia vai voltar presencial, possivelmente, né, provavelmente logo, eu imagino, mas a gente precisa avançar com as atividades. Então, eu estou dizendo isso para vocês nem precisam ouvir isso, porque vocês são o pessoal que fazem as atividades, mas vocês podem externar isso para os demais, ok? Então, terminada a aula de hoje, nós vamos ter, né, uma semana, que é a semana que vem, que vocês não têm aula, para colocarem as atividades em dias. O prazo de uma semana para eu poder fechar as notas para passar para a coordenação, lançar no sistema.
Então, vai ter aí uma semana para fazerem as atividades que estão pendentes. Quem não conseguir, vai ter que conversar comigo separadamente e a gente vai ver direitinho a situação de cada um, certo? Mas é isso por agora. E para fechar, inclusive, essas notas, essas atividades, talvez na próxima alternância, eu estou vendo aqui como é que vai andar as atividades de vocês, a gente faça uma prova, não é, online. Eu vou mandar para vocês o questionáriozinho, né, o link, e a gente faça uma prova para fechar, né, as notas. Eu ainda vou dar uma avaliada nisso. E só vai fazer a prova quem estiver na aula, porque eu vou mandar o link por aqui. Então, é importante e necessário se organizarem. Ok? Ok. Então, tudo bem? Podemos tocar? Podemos. Então, agora nós vamos falar sobre algumas noções gerais sobre pesquisa, né? Dentro da disciplina de metodologia científica, ou metodologia de pesquisa científica. Algumas noções gerais e vamos destacar a questão da pesquisa bibliográfica. Vamos lá. Noções gerais sobre pesquisa. O que é pesquisar, professor? Pesquisar, né? O que significa pesquisar? A raiz da palavra significa perguntar, inquirir, indagar, investigar. Então, pesquisar significa se perguntar, indagar, fazer questionamentos sobre as coisas, né? Quem foi que entrou agora? Eu. A Milene, ok, Milene. Certinho. Então, isso é pesquisar. Pesquisar é se perguntar, é inquirir. Inquirir é a mesma coisa que investigar, que bisbilhotar, que indagar, investigar. Buscar com zelo e determinação aquilo que se quer saber, né? Aquilo que se quer aprender, que se quer investigar. Então, buscar com zelo e determinação. Fazer perguntas. Pesquisar é fazer perguntas. Pesquisar é buscar com zelo e determinação as informações que se quer alcançar. Pesquisar é perguntar, mas é também reperguntar, ou seja, perguntar mais de uma vez. Os pesquisadores são considerados bisbilhoteiro, né? É aquela pessoa que quer saber das coisas, né? Que vai atrás, que corre atrás de saber, né? O que está acontecendo, ou vai atrás de saber o que é aquele objeto, conhecer aquele objeto, aquela coisa, né? sobre aquilo que quer estudar. Bem, conceito de pesquisa: dúvida ou problema. Geralmente se tem dúvida sobre a coisa que se quer conhecer, ou aquilo é um problema para você e você corre atrás de investigar. A pesquisa está relacionada com a aplicação de um método científico, né? Aplicação de um método científico. Então, para se pesquisar, você precisa lançar mão de um método que a gente diz que é um método científico. Eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores o que é método. É o jeito de fazer as coisas, né? É a forma de fazer as coisas. Então, para a gente pesquisar, tem que ter um jeito próprio, tem que ter um método. Qual é o método, professor? Científico. Um método científico. E qualquer que seja a pesquisa, ela requer, antes de qualquer coisa, uma pesquisa bibliográfica, que é o que a gente vai falar agora, né? Bibliográfica. Uma pesquisa bibliográfica, ela fundamenta qualquer pesquisa que vai se fazer, certo? E aí se tem na pesquisa obtenção da resposta, né? Ou solução. Resposta é aquilo que vai satisfazer a sua dúvida. Eu quero conhecer
tal coisa. Aí você vai pesquisar para obter essa resposta. Ou se for um problema que você quer saber qual é a causa do problema, aí vai ter a solução, né? Mas isso são os caminhos aí da pesquisa. Veja, conceito de pesquisa. Já dissemos que é dúvida, é problema, questões sem solução, dados importantes para a ciência. Depois a gente tem, né, depois da dúvida ou do problema, a gente tem a aplicação de uma metodologia científica adequada para ir descobrir, né, aquele problema ou para ir sanar aquela dúvida que você tenha. Ok. Aí você vai ter o quê? A obtenção de soluções a partir de dados, de parâmetros e respostas para aquilo que você está investigando. Por exemplo, né? Uma questão aqui. Qual o melhor jogador de futebol do século XX? Bom, essa é uma questão que você quer saber. Aí você vai atrás dessa resposta, né? Qual o melhor jogador de futebol do século XX? O que você vai fazer? Você vai desenvolver um método. Que método? Você vai descobrir aí a quantidade de gols marcados durante a carreira. Aí você vai pesquisar, né? O método vai ser esse, saber quantos gols, né, alguns jogadores fizeram para você descobrir qual é o melhor jogador, por exemplo. Aí você vai ter a solução, que é a tabulação dos dados e escolha do melhor. Então você tem uma questão, tem um problema. Qual o melhor jogador de futebol do século XX? Aí você vai fazer um levantamento, que é o método, né? Um levantamento com a quantidade de gols, e aí faz uma tabela, tal, e depois, analisando a quantidade de gols de cada um, por exemplo, você vai ver qual é o melhor jogador, logo é aquele que fez mais gols. Então, é assim, a gente não pode jogar. Eu acho que... Não, tem que ir atrás, tem que desenvolver um método para apresentar uma resposta concreta. Isso é pesquisa científica. A gente não pode dizer as coisas sem ter certeza. Por exemplo, agora, com esse negócio aí da pandemia, todo mundo dizendo besteira, todo mundo dizendo coisas que não têm fundamento, né? Que não tem fundamento. Todo mundo quer dar sua opinião, as mais absurdas possíveis, inclusive. Então é preciso, né, ter uma questão. Oi. Quer dizer que a disciplina de metodologia científica, ela só trabalha com respostas concretas ou não tem, tipo, uma suposição? Não. Só com coisas concretas? É? Exatamente. A ciência... Lembra que a gente já falou bastante da ciência. Eu disse para vocês o que é ciência. Eu já disse outros tipos de conhecimento. Falei do conhecimento empírico, do senso comum, do religioso, do filosófico e do científico, para você diferenciar. Depois nós fomos estudar um pouco sobre a ciência, como foi que surgiu a ciência, né, o que é ciência, e depois, por último, vocês viram a história da ciência, que vocês gravaram o áudio e mandaram para mim. Aí na última aula a gente já começou a trabalhar a estrutura de um trabalho científico, por exemplo, aprendendo a fazer uma referência. Então isso mesmo, Ingrid. Um trabalho, para ser considerado científico, ele tem que ter algo concreto, tem que ter uma resposta com fundamentação. E essa fundamentação você adquire a partir do método que você vai adotar para estudar. Na pesquisa científica, na ciência, não tem essa de achismo, não. Professor, eu acho que... Não tem achismo, não. Professor... Não. O que é científico
tem que ser algo concreto, exato, baseado em uma pesquisa, e a pesquisa precisa ter um método. No caso aí do jogador. Então, se você disser, professor, eu acho que o melhor jogador foi fulano. Sim. Por que foi fulano? Ah, porque ele fez muitos gols. Não, ele fez quantos gols? Então, não sei, ele fez, mas também teve. Não, vá atrás, descubra quantos gols fizeram, faça uma tabulação e me mostre, né, o que fez mais gols é o melhor jogador. Vamos entender assim. Então tem que ter esse caminho metodológico, certo? Veja essa outra questão, por exemplo. Questão: qual a porcentagem de alunos da CFR que já estão trabalhando? Eita, uma coisa que eu quero saber, né? Qual o percentual, quantos por cento dos alunos que terminaram na CFR, o curso técnico, que já estão trabalhando, nas turmas que saíram? Como é que eu vou saber? Professor, eu acho que... Não, você não acha nada. Vá atrás. Né? A questão é essa. Agora vamos construir o caminho. Qual é o método? Uso de questionário aplicado a todos os alunos. Aí você tem que mapear todos os alunos que já conseguiram se formar na CFR e você vai aplicar um questionário para eles. O que anda fazendo? Está trabalhando? Quanto tempo trabalhou? Então, elabora um questionário, elabora um roteiro de perguntas e vai atrás desses estudantes. Aí você vai ter elementos concretos para sua solução. Por exemplo, percentual por tipo de trabalho, local de trabalho, sexo, idade, etc. Então aí você vai ter muitas informações, né? Aí você vai ter o percentual de jovens que já está trabalhando. 50% dos jovens que saíram já da CFR estão trabalhando. Local, 80% dos jovens que estão trabalhando trabalha na propriedade da família ou trabalha em empresa privada. Sexo, porque na entrevista aí você pergunta, né, onde é que trabalha, se é macho, né, qual é o sexo, se é macho, fêmea, homem, mulher ou outras, né? Então você vai ter essa tabela, né, essas informações, quanto por cento já estão trabalhando, os locais onde eles mais trabalham, o sexo dos estudantes que mais trabalham, se são os meninos ou as meninas, a idade, são os mais novos que trabalham ou são os mais velhos, e etc. Vai depender do que você colocar aí no seu método, no seu jeito de colher a pesquisa. Colher a pesquisa não, colher as informações. Né? A pesquisa é tudo isso aí. Entenderam? Então aí é mais um exemplo de como é que se faz uma pesquisa científica. Então aí a gente tem trabalho científico original. Original é aquele que apresenta uma contribuição para a ciência. Ou seja, um trabalho original é aquele que a metodologia ou os resultados apresentam uma contribuição para a ciência. Ou seja, traz uma informação, e não é qualquer informação. É uma informação concreta, é uma informação real. É uma informação baseada em um método de pesquisa científica. Então a gente não pode dizer qualquer coisa desconectada dos elementos científicos. Então o que a gente diz precisa ser científico. E para ser científico ele tem que trazer uma contribuição, uma informação coerente. Um trabalho científico original que vocês farão, né, no relatório de estágio e no próprio PPJ, esse ano, do segundo ano, vocês vão fazer o estágio. E no ano que vem, outro estágio e mais o PPJ. E os dois são trabalhos científicos. Então, um trabalho científico original deve ser original o trabalho como um todo, ou parte dele, né? Então, mesmo que não é todo original, mas parte dele é original.
O que é original? É dizer aquilo que não foi dito ainda, que você descobriu pelos caminhos que você trilhou na sua pesquisa, entendeu? Por exemplo, deve ser apresentado de modo a permitir a reprodutividade dos ensaios, repetir as observações e verificar a exatidão das análises. O que é isso, professor? Então, quando a gente produz um trabalho científico, tem que seguir um roteiro, que é a metodologia, que qualquer pessoa que utilize essa mesma metodologia vai chegar no mesmo resultado. Lembra lá dos gols, né? Qual é o melhor jogador? O que foi que você fez para chegar no melhor jogador? Eu separei aqui os melhores jogadores, os 10, vamos imaginar assim, e fui ver o que tinha feito mais gols. Então, o que fez mais gols é o melhor. Ok. Então, esse método é aquilo que você faz e chegou no resultado. Qualquer pessoa que for utilizar esse mesmo método vai chegar nesse mesmo resultado. Entendeu? Nesse mesmo resultado. Então, é a reprodutividade dos ensaios. Repetir a observação e verificar a exatidão das análises. Vai que você diz, eu pesquisei para saber qual é o melhor jogador de futebol do século XX e eu fiz isso e tal, e deu esse resultado. Uma outra pessoa vai fazer e dá outro resultado. Tem algo errado. A pessoa vai utilizar os mesmos caminhos que você, então o resultado tem que ser o mesmo, porque senão o seu ou da outra pessoa está errada, né? Por exemplo, o percentual de jovens que já estão trabalhando, que saíram da CFR. Eu vou fazer uma pesquisa e vou descobrir que 50% dos jovens que saíram da CFR já estão trabalhando. Aí outra pessoa vai... você fez o quê para saber disso? Eu tenho que dizer. Eu entrevistei todos, apliquei um questionário a todos. Aí vai uma pessoa, aplica um questionário a todos e precisa descobrir o mesmo resultado. Se der outro resultado, algum aí não é científico, ou o meu trabalho ou o trabalho da outra pessoa. Porque se vai trilhar os mesmos caminhos para alcançar a mesma informação, então no final a informação tem que ser a mesma, né? Ok, meninos? Tá tranquilo aí? Estão conseguindo entender? Ok. Sim, vamos conseguir. Entrou mais alguém aqui agora? Acho que não. Vamos lá. Vamos ver um pouquinho sobre os tipos de pesquisa que a gente vai trabalhar agora, continuar trabalhando, é a pesquisa bibliográfica. Depois, no segundo bimestre, nós vamos trabalhar a pesquisa de campo. Né? A pesquisa de campo é um outro tipo de pesquisa que nós vamos trabalhar já nas próximas aulas. E quando chegar no meio do ano para frente, aí nós já vamos falar do estágio, né? Então, quando a gente voltar em agosto, a gente já vai voltar, a gente já vai trabalhar a questão do estágio. Então, é assim que a gente faz com a disciplina, né? Essa disciplina a gente trabalha até no meio do ano, essa parte mais científica de como fazer as pesquisas e tal. Do meio do ano para frente, a gente começa a fazer as orientações para o estágio, tipo agosto e setembro. Aí de outubro para frente você vai estagiar, outubro e novembro. Aí quando for em dezembro, já tem que fazer um relatório e apresentar para uma banca de professores. Por isso que eu estou dizendo tudo isso, né? E aí tem uns carinha que estão brincando de estudar. Nós não estamos brincando de ensinar. Ok, vamos lá. Então, tipos de pesquisa, né? Tipos de pesquisa, a gente tem a pesquisa bibliográfica, que é essa que eu vou já falar um pouco mais, né? Tem a pesquisa descritiva, que eu vou falar depois, e tem a pesquisa experimental. A gente não trabalha tanto aqui com a pesquisa descritiva
experimental. Mas nós vamos falar um pouquinho delas depois. Para agora é a pesquisa bibliográfica. Então veja aí, pesquisa bibliográfica. Eu já expliquei na aula passada que bibliográfica vem de livros. Então toda pesquisa que é realizada em livros, em artigos, em revistas, em vídeos, ainda é bibliográfica, né? A solução do problema é obtido com um levantamento bibliográfico sobre o assunto. Olha só, a atividade de hoje vocês vão gostar muito. A solução do problema ou a dúvida é obtida com um levantamento bibliográfico sobre o assunto. Nesse tipo de pesquisa bibliográfica, que é uma das mais importantes, porque a pesquisa de campo, antes você tem que fazer a bibliográfica. A pesquisa social, antes você tem que fazer uma bibliográfica. A pesquisa de experimentação, que vai dissecar animais, mexer nas coisas, analisar uma planta, requer antes uma pesquisa bibliográfica. Tudo requer uma pesquisa bibliográfica antes, né? Por isso ela é a mais importante. E o que é a pesquisa bibliográfica? Né? É um levantamento bibliográfico sobre o assunto. A pesquisa bibliográfica, ela procura analisar e conhecer as contribuições culturais ou científicas do passado existentes sobre um determinado assunto, explicando um problema a partir desse levantamento, né? Então, quando você vai querer se aprofundar num determinado assunto, você vai fazer o quê? Um levantamento. Vai ler sobre, vai pesquisar quais os livros, quais os escritores, né, os autores que escrevem sobre aquilo, podendo ser do passado, mas também da atualidade. Né? Por exemplo, professor, eu quero saber mais sobre horticultura. Né? Então, eu vou estudar um livro sobre horticultura, eu vou ver na internet as revistas que falam sobre horticultura, vou ver as pesquisas da Embrapa sobre horticultura e tal. Então, isso é uma pesquisa bibliográfica. Só que não é de qualquer jeito, a gente tem que organizar as informações que colhe. Né? Então, aí um pouco mais para a gente ver. Quando é realizada com o todo da pesquisa, a pesquisa bibliográfica deve conter todas as etapas formais de um trabalho científico. É muito comum encontrar-se esse tipo de pesquisa em ciências humanas, né, que é a minha área de formação, nas áreas de linguística, de história, literatura e etc. Pesquisa bibliográfica tem que ter, né, principalmente nessas áreas aqui. Mas vamos lá. Um pouco mais sobre pesquisa bibliográfica. Veja o exemplo. Qual a origem da palavra campus? Eu quero saber qual é a origem da palavra campus. Outra coisa. Por que o ensino no Brasil, colônia, foi entregue aos jesuítas? É uma questão que eu quero saber, né? Então, eu quero saber. Todo cidadão, ao trafegar por rodovias com curvas perigosas, né? Todo cidadão, ao trafegar por rodovias, deveria receber adicional de periculosidade. É uma outra questão que pode ser pesquisada. Né? Por exemplo, relação entre AIDS e a gripe espanhola. Podemos até pensar, né? A relação da AIDS com a gripe Covid, né? A atual gripe, por exemplo. Então, são questões que nos inquietam para que a gente vá buscar informações sobre essas coisas. Né? Então, a pesquisa bibliográfica é isso. Qual a origem da palavra campus? Aí eu vou estudar, vou pesquisar nos livros, na revista, para poder chegar nessas informações. Qual a relação entre a AIDS e a gripe espanhola, por exemplo?
né? Então aí eu vou atrás de saber qual é essa relação. E aí eu tenho que traçar um caminho, que é exatamente a metodologia, né? Então a gente tem essas coisas aí. E depois, avançando aqui, qual a influência da AIDS no comportamento do jovem brasileiro? E aí dá 3 dias de pesquisa, né? A relação entre os movimentos culturais do século XX e o design da cadeira. São coisas meio longe da nossa realidade, mas a influência da internet na vida diária das pessoas. Então são questões que a gente pode investigar. Levantamento bibliográfico sobre um importante assunto. Então, a pesquisa bibliográfica requer um levantamento bibliográfico sobre determinado assunto. Aqui a pesquisa descritiva, fala rapidinho sobre ela. A pesquisa descritiva, ela observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los. Manipular é pegar, né? Então vamos entender. A pesquisa bibliográfica, ela se dá nos livros, nas revistas, nos artigos, nas dissertações e tal. E a pesquisa descritiva é quando você observa alguma coisa e você vai descrevendo, vai anotando, vai registrando as coisas que vão acontecendo sem precisar pegar, né? Sem precisar pegar, sem precisar manipular. Quando a gente manipula, é um outro tipo de pesquisa. São as pesquisas de laboratórios, são as pesquisas experimentais que você faz experimentos ou experiências, certo? Pesquisa a frequência com que um fenômeno ocorre, as suas dependências e características do mundo físico ou humano, sem a interferência do pesquisador, tá? Então, a gente não vai trabalhar muito a pesquisa descritiva, mas é só para dizer que ela existe e em algum momento, como um técnico, que vocês vão se tornar depois, você poderá fazer a observação de como determinada planta vem se desenvolvendo, de como determinado animal vem se desenvolvendo, sem fazer a manipulação, sem fazer uma interferência, apenas para saber como é, entende? Esse é o tipo de pesquisa descritiva. E a pesquisa descritiva, ela pode ser classificada em estudos exploratórios, para explorar aquele assunto, estudos descritivos, para descrever aquele assunto, pesquisa de opinião, onde a gente vai ouvir a opinião das pessoas, estudo de caso, você vai estudar um caso em específico, né? Vou perceber por que essa planta está se desenvolvendo nesse terreno assim e aquela outra se desenvolve naquele outro terreno daquela forma. Então é um estudo de caso que a gente chama. Pesquisas documentais. Então você vai analisar documentos para fazer a descrição de determinada coisa. Então esses são aqui os tipos de pesquisa descritiva que pode acontecer, certo? Agora, para ir fechando aqui, a pesquisa experimental. A pesquisa experimental, ela procura explicar de que modo ou por que causa o fenômeno é produzido, né? Então, por que isso é produzido dessa forma? A pesquisa experimental já está dizendo, é de experiência. Experimentar. Caracteriza-se por manipular diretamente as variáveis relacionadas com o objeto de estudo, através de situações controladas. Por exemplo, vamos fazer um experimento com um rato. Vamos pegar um rato, vamos colocar no lugar e vamos ver, né, como é que ele reage diante do frio, diante da fome, diante das situações que eu vou colocar ali para ele. Ou pesquisas feitas em laboratórios, onde o pesquisador vai manipular, né, vai mexer ali para saber por que aquilo é daquele jeito, entende? Diferente da descritiva.
A descritiva, ele só vai observar e descrevendo. A experimental, não. Ele vai mexer na coisa, vai mexer no objeto, vai interferir no movimento da coisa, né? A pesquisa experimental, ela interfere diretamente na realidade. Vai fazer manipulação, né? Independente, a fim de observar o que acontece com a variável dependente. Ou seja, o pesquisador vai mexer na coisa, vai alterar a situação ali para ver como aquele animal, ou aquela planta, ou aquela substância, como é que reage diante, né, da interferência desse pesquisador. Utiliza-se de equipamentos de medida e técnicas modernas de análise para a mensuração das variáveis envolvidas no objeto de estudo. Quer dizer, pode utilizar equipamentos, pode utilizar técnicas, pode utilizar outras tantas coisas para poder analisar, né, de forma mais concreta a experiência que vai se fazendo, né? Também são chamados de pesquisa de campo ou pesquisa de laboratório, né? As pesquisas experimental pode acontecer em laboratório, mas pode acontecer também em campo, quer dizer, fora do laboratório, né? Que é pesquisa de campo, que depois nós vamos trabalhar a pesquisa de campo. Nós vamos trabalhar pelo menos dois tipos de pesquisa, a bibliográfica e a de campo, certo? Então, exemplo de pesquisa experimental: a eficiência do adubo na produção de milho. Ora, eu vou ver como é que o milho vai se desenvolver a partir da aplicação de determinado adubo. Por exemplo, a influência da substância X, né, uma ração tal, na produção de carne de coelhos, por exemplo. Aí eu vou estar manipulando, né? Projeto de avaliação de um novo tipo de abafador acústico para tratores agrícolas. A eficiência de implementos agrícolas conjugados. Olha, tudo isso são formas, né, de pesquisa experimental, que não é dentro do laboratório, é no campo, mas você está experimentando, está manipulando as coisas para ter um determinado resultado. Por exemplo, eficiência da análise de óleos em motores diesel de tratores agrícolas. Eu trouxe esses exemplos porque são exemplos da área de vocês, né? Técnico agrícola. Então, é isso, gente, que a gente tinha para agora, né? Esses 3 tipos de pesquisa: pesquisa bibliográfica, a pesquisa... vamos voltar aqui. A pesquisa bibliográfica, a pesquisa descritiva e a pesquisa experimental. Certinho? Nós iremos trabalhar com a pesquisa bibliográfica agora, né? Agora nós vamos trabalhar com a pesquisa bibliográfica. Mas vocês precisam saber que existe outros tipos de pesquisa, como a descritiva e a experimental. No outro momento, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar com outro tipo de pesquisa, que é a de campo. Aí vocês vão fazer uma outra atividade. Tudo isso que nós estamos fazendo nessa disciplina é preparando vocês para o estágio. Tanto para ir a campo, desenvolver as atividades do estágio, que são 100 horas no 2º ano e 100 horas no 3º. Estou preparando vocês para isso. Como também preparando vocês para fazer o relatório do estágio. E ainda o PPJ, que é o trabalho final do curso, quando vocês irão fazer um projeto, né? E tal. Então, tudo isso são documentos, são trabalhos científicos. Por isso a necessidade da gente ir discutindo todas essas questões aí, certo? Alguma dúvida até aqui? E professor? Diga. As 3 pesquisas que tem, só é a bibliográfica, a experimental
e a descritiva? Só tem essas três? Não, existe outros tipos de pesquisa, né? E a gente vai falando delas aos poucos. Mas, para nós, importa mais essas duas. Mas existe outros tipos. Existe pesquisa social, existe pesquisa ação, quando você está pesquisando uma coisa e participando ao mesmo tempo da coisa, né? E existe outras formas de pesquisa, mas não são tão comuns. As mais comuns são essas que eu estou tratando com vocês. A bibliográfica, que é base para todas as outras. Por exemplo, os pesquisadores agora pesquisando vacina, por exemplo, né? Pesquisando vacina. Para ele ir lá manipular as coisas para fazer a vacina, ele precisa estudar. Ele precisa ter uma pesquisa bibliográfica antes de ir lá produzir, mexer nas coisas para fazer a vacina. Entendeu? Qualquer pesquisa requer antes uma base bibliográfica. E as pesquisas que vocês mais farão, como técnicos que serão, as pesquisas que vocês mais farão são exatamente pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. São essas duas. Por isso que eu tento focar mais nessas duas. Porque um técnico em agropecuária, um profissional dessa área, ele precisa estar acompanhando o processo de desenvolvimento científico das coisas. No caso de vocês, que o curso é técnico em agropecuária, ou seja, agricultura e pecuária, ou seja, o trabalho com a terra, com plantação e o trabalho com animais. Então, há muitas pesquisas científicas sobre a produção de diversos cultivares, como a gente diz, de diversas plantas. Como também há muita pesquisa, a cada dia aparece coisa nova, sobre a questão de animais, né? Que essa área é mais da zootecnia. E vocês, como técnicos que serão, né? Aqueles que aguentarem até terminar o curso, vocês trabalharão muito com pesquisa bibliográfica para saber, né, para acompanhar esse processo científico e, ao mesmo tempo, com pesquisa de campo para levar essa pesquisa bibliográfica para o campo. Aí, para desenvolver tais técnicas no campo, aí vocês vão ter que fazer a pesquisa no campo. Como é essa propriedade, né? Esse solo aqui da comunidade tal é mais apropriado para que tipo de plantação, né? Lá na comunidade tal, analisamos o solo, o cultivo mais apropriado é pimenta do reino, é banana, entendeu? Então, tem essa relação aí entre pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo no curso de vocês. Mas, quem quiser trabalhar num laboratório, né, fazendo experimentação, vai ter que aprofundar um pouco mais nos estudos, né? Mas é importante saber que existe esses tipos de pesquisa, ok? Quem tinha perguntado, tá tranquilo? Tá certo, certinho. Foi o Raí, ok. Então, dito essas coisas todas sobre esses três tipos de pesquisa, vamos agora ver uma pesquisa que vocês vão fazer. Uma pesquisa que vocês vão fazer. A atividade desta aula é uma atividade de pesquisa bibliográfica que vocês irão fazer. Vou explicar aqui direitinho. Gente, quem chegou por último, depois vai ter que ver o início da aula, porque pegou o negócio andando. O nosso horário são as 2, viu? Então, tá aparecendo para você. Oi? No privado. Eu acabei de chegar e você me mandou o link no privado, lá no YouTube. Sim. Tranquilo. É o Alisson, né? Deixa eu ver logo quem chegou. Isso. Deixa eu ver aqui, Alisson.
Entrou uma outra pessoa, foi o Raí. Cadê Raí? Foi eu, Rodrigo. Rodrigo e O o Raí. Raí. Tá. Certinho, gente. Então, a atividade então, meninas que chegaram agora, eu estava dizendo que essa é a nossa última aula do bimestre. A cada 5 aulas, a gente tem que fechar o bimestre. Então, semana que vem, quem tiver pendências vai ter que fazer, porque eu vou fechar as notas. Hoje é a última aula, ok, vou dar uma semana para vocês, quem tiver devendo alguma aula, fazer, porque aí, senão, eu vou fechar as notas e vai ficar sem nota, e ficando sem nota, fica reprovado no primeiro bimestre. Ficando reprovado no primeiro bimestre, muito difícil acompanhar os demais, certo? Mas eu vou dar uma semana para quem tem pendências. Eu, professor, tô entendendo nada não, ó. Achando muito. Oi? Que é, Rodrigo? Não tô entendendo nada, tá chiando muito. Ixi, pô, deve ser tua internet. Não tô entendendo o senhor, tá chiando, entendeu? Pô, depois tu assiste a Tá videoaula. travando. Para os outros também tá travando? Não. Tá. Não, não tá. Não. É a internet do Rodrigo. Quando a internet da gente tá... Vamos lá. Mas depois assiste a videoaula, que eu tô gravando todas. Então, essa é a proposta da atividade. Veja, já aparece para vocês? Parece. Sim. Elabora uma pesquisa bibliográfica sobre um dos temas a seguir. Eu tenho aqui 4 temas: horticultura, bovinocultura, suinocultura, avicultura. Então você vai escolher, fica à vontade para escolher um desses temas para você fazer uma pesquisa bibliográfica. Como assim, professor? Vamos lá. Eu coloquei aqui todos os passos. Pense no professor que explica direitinho na atividade, sou eu. Primeiro passo: procure livros, revistas, artigos ou outros materiais bibliográficos que tratam sobre o assunto. Ok, professor, eu tenho 2 livros, eu tenho uma revista, eu tenho alguns materiais que falam sobre o assunto que eu escolhi. Ah, mas não são livros impressos, professor. São livros que eu baixei da internet. Pode? Pode. Não pode pegar da internet coisa solta. Abri um site e peguei qualquer coisa. Não. Naquele site, você baixa o livro, você baixa o artigo, você baixa a revista, você baixa... Aí você vai ler nesse material. Não é para pegar informações de anúncio de site, não. Certo? Primeiro passo é procurar o material para você ler. Quantos materiais, professor? Ah, depende. Pode ser 1, 2, 3, né? Pode ser materiais físicos ou digitais. Porém, se for usar algum material da internet, não utilize sites soltos. Ou seja, não utilize informações soltas encontradas nas plataformas. Então, vai tirar a informação do livro, do artigo, da revista, do negócio lá. Tá entendendo? Então, primeiro passo é isso. Segundo passo: faça as devidas leituras dos materiais selecionados. Tem que fazer uma leitura, mesmo que seja uma leitura breve. Por isso que não é bom procurar muitos materiais. 2, 3, tá bom, né? Faça uma leitura dos materiais que você selecionou. Claro, se não ler, não vai saber. Terceiro, escreva, digite. Aqui vai ter que ser digitado, né? Digite. Quem não tem computador, vai no site, a gente precisa ir se familiarizando, né? Aí vai ter que conversar com a família, porque a nossa educação, a nossa formação precisa ser prioridade. Você vai se tornar técnico, né? Então tem que ter isso. Escreva, né? Digite um texto. Terceiro passo, você vai fazer um texto de pelo menos uma lauda, que é lauda, professor, página.
pelo menos uma página sobre o assunto pesquisado. Só isso. Pelo menos uma, né? Não esqueça de fazer algumas citações dos materiais pesquisados. O que diabo é citação, professor? Tem gente que pergunta. Vou já dizer para vocês o que é uma citação. Então, retomando. Primeiro passo, escolher os materiais. Bibliográfico. Segundo passo, ler. Terceiro passo, depois que você leu, aí você vai escrever um texto digitado de pelo menos uma página. O quarto passo é fazer a referência bibliográfica de todos os materiais que utilizou. Sabe a referência bibliográfica? Aquela que vocês fizeram lá. Por isso que eu disse para as meninas, teve umas meninas que colocaram minúscula o último sobrenome do autor. Eu disse, não, é maiúscula. Então, depois que você escrever o texto, lá embaixo você vai fazer a referência bibliográfica. A referência é o que vai dar um caráter científico para o teu trabalho. Se você utilizou 2 materiais, um livro e um artigo, você vai fazer a referência dos 2. Se você utilizou só um, vai fazer a referência bibliográfica de um. Aqui, ó, professor? Oi. Aqui em casa eu tenho uma cartilhazinha da suinocultura. Pronto. Tu já pode escolher a suinocultura, utilizar essa cartilha. Vai ler a cartilha, depois escreve um texto sobre suinocultura e vai trazer as informações da cartilha para o teu texto. Entendeu? Tudo bem. Ainda no passo 4, que é fazer a referência. Se usar materiais da internet, deverá fazer a referência normalmente, igual vocês fizeram na última aula, e depois informar em qual site você encontrou tal material. Tudo que vocês pegarem na internet, vocês vão ter que dizer qual foi o site. Coloca a referência normal, último sobrenome do autor, em caixa alta, o restante do nome do autor, normal, o nome do livro, ou da cartilha, ou do artigo, né? Publicação, ano de publicação, tal. Depois, acessado em. Aí vocês colocam o site onde vocês acessaram. Ok? E por último, o quinto passo, faça uma capa para o seu trabalho de acordo com o modelo apresentado. Eu vou apresentar jazinho o modelo para vocês. Uma capinha. Aqui eu tenho algumas informações para formatação, né? Formatação do trabalho. Algumas informações. A fonte. O que é a fonte, professor? A fonte é o tipo de letra. Vou já mostrar. Fonte para o texto, o tamanho é 12. Aqui você encontra, ó, 12 é o tamanho da letra do seu texto. E tamanho 11 para citação de mais de 3 linhas. Vou já explicar o que é a citação. Citação, o tamanho da letra é menor. O tipo de letra, eu acho que eu não coloquei aqui, mas o tipo de letra são 2. Time New Roman ou Arial, esse que vocês conhecem. As margens esquerda e superior são 3 centímetros, a direita inferior 2 centímetros. O espaçamento entre linha, 1,5. Calma que eu já vou dizer o que é isso. Veja o modelo de pesquisa bibliográfica abaixo. Eu estou trazendo aqui um exemplo de um trabalho igual vocês vão fazer de uma menina que fez no ano passado. Olha, aqui é a capa que eu falei. Na capa vem essas informações. Vocês podem até usar esse mesmo modelo. Vem essas informações, né? Aí vem pesquisa bibliográfica. Aí aqui você vai colocar o tema que você pesquisar. Esse aqui é o tema dela. Suinocultura, produção brasileira de carne suína. Esse é o tema dela. Você vai colocar o seu. Pesquisa bibliográfica, aí coloca o seu tema. A Ceilândia, 2021, que você vai colocar. Veja, aqui começa o texto dela, né? Ela fez um texto de uma página só. Se fizer de 2, professor, pode, mas de uma já tá bom. Então, no texto dela, ela foi
escrevendo aqui, o Brasil se destaca entre os maiores produtores de carne suína do mundo, ultimamente andando entre as regiões. Olha só o que ela falou aqui, e depois ela trouxe a citação. Citação, gente, ó, veja que eu destaquei aí. Citação é um trecho de um texto que ela leu e achou interessante e trouxe para o trabalho dela. Citação é isso. É quando você tá lendo a cartilinha lá, né, Raí? Tá lendo a cartilinha lá e tem um negócio lá muito bom que é exatamente isso que eu quero dizer. Pã, você pode pegar e trazer para cá, para o seu texto. E pode, professor, isso não é colar, não? Não. Pode fazer isso. Você vai trazer, mas você vai colocar aqui a referência. Se você não colocar isso aqui, é crime. Você não pode pegar as ideias dos outros para dizer que é sua. Você vai fazer, né, vai pegar de lá e trazer para o seu texto, mas dizer quem é o autor. Por exemplo, aqui dentro do texto, não precisa fazer último sobrenome, nome do livro. Não. Aqui no texto, que a gente chama de citação, olha, colocou aspasinhas aqui, essa aqui é a citação. E aí ela colocou aspas, essa fala aqui, esse texto, não é da pessoa que que escreveu isso aqui. Ela pegou de um livro que ela estava lendo. Que livro, professor? Da Embrapa. Aqui a gente coloca somente o último sobrenome do autor. O autor não precisa ser só gente. Pode ser uma empresa, por exemplo, Embrapa que escreveu a cartilha. Então, aqui ela coloca só o último sobrenome, né, do autor e coloca o ano de publicação e o número da página. Então, veja esse exemplo. Vocês vão se guiar por esse exemplo. Ok, isso é uma citação que a gente chama curta, uma citação curta, porque tem menos de 3 linhas. Uma citação curta, que é menos de 3 linhas, ela vem normal dentro do texto. Até 3 linhas vem aqui dentro do texto normal. Veja que aqui tem outra citação, né, que ela diz, atualmente a região centro-oeste abriga da Embrapa também. Ela utilizou basicamente o livro da Embrapa. Ok. Mas aqui eu tenho uma citação diferente. Por que está diferente, professor? Porque é mais de 3 linhas. Citação com mais de 3 linhas, ela tem um recuo de 4 centímetros. Veja, daqui para cá, ela tem um recuo de 4 centímetros. A letra fica menor. Veja, aqui, ó, 11 e não é 12. Se eu coloco no texto normal, veja, aqui está 12, né? Aqui está 12, o texto normal é 12. Mas a citação é 11. Veja, citação longa. Citação longa tem mais de 3 linhas e tem um recuo de 4 centímetros e vem normalmente a referência. E o espaçamento, o que é espaçamento, professor? Espaçamento, ó, quando eu clico, quando eu seleciono aqui, ele já aparece aqui, destaque. Então aqui cadê? Espaçamento. Aqui, espaçamento é simples, é 1. Na citação, a distância de uma linha para outra é 1, que a gente chama de simples. Viu? Tem essa diferença. No texto normal, é de 1,5. Veja, aqui, vou aqui, ó, 1,5, já está marcadinho aqui. Então, entre uma linha e outra, que a gente chama de espaçamento, é 1,5 no texto. Na citação longa, é 1. Então, a citação longa tem essas observações. Tem que ficar um recuo de 4 centímetros, tem que ter uma letra menor e o espaçamento também menor. Isso é uma citação, sabe? Isso é uma citação. Isso aqui também é uma citação, isso é uma citação, mas são citações curtas. Aqui é uma citação longa, certo? Então, esse é o trabalho.
Aí ela termina aqui com a referência, né? Referência bibliográfica. Ela utilizou o material da Embrapa. Olha aí como ela fez, ó. Embrapa, caixa alta, né? Manual Brasileiro de Boas Práticas na Produção de Suíno. É o nome do livro que ela utilizou, São Paulo, 2011. Pronto. Então é isso que a gente falava. Deixa eu ver aqui, fonte recomendada é 12, e para citação é 11, o espaçamento entre linha é 1,5, e a margem esquerda, lá. Vamos para a margem. O que são as margens, professor? Olha, as margens é aqui, ó. Vocês percebem, quando vocês estiverem no computador, que tem uma régua aqui em cima e aqui do lado. Quando eu clico aqui, ó, na régua, dá 2 clicadas na régua, ele abre isso aqui. Aqui eu escolho, ó, superior é 3. Superior é 3. Como é que eu faço, professor, para colocar essas margens? Ó, superior, esquerda e direita e inferior, né? Aqui é na folha, normal. No caderno de vocês não tem a margem? Então aqui também tem. A margem correta é essa. Para eu fazer tudo de uma vez, eu faço o seguinte. Eu clico na régua 2 vezes e ela abre essa janela. Quando ela abre essa janela, superior é 3. 3, pronto. Esquerda é 3 também. Inferior é 2,5. E direita é 2,5 também. Ele já vem já com esse negocinho praticamente pronto. Você só escolhe aqui a numeração que você quer, que é essa. Aí dá um OK. Pronto, o texto já tomou outra dimensão. Olha aí, como mudou, a referência já foi aqui para baixo. Não tem problema. Professor, Oi. lá quando terminar a aula aqui, só coloca as medidas todinha lá no grupo. Ou então manda no PV de cada um. Eu vou mandar a atividade e essas orientações que eu estou mostrando para vocês. Entendeu? Tá bom. Vou mandar essas orientações todas para vocês. Então é isso, gente. A atividade é essa, né? Eu vou mandar para vocês o modelo, né? Vocês podem até pegar esse modelo e ir fazendo de vocês aqui mesmo. Professor. Oi. Os 2 cliques que eu disse, esses aqui, vai aparecer. É aqui, ó. Em cima da régua. Em cima da régua, veja lá. Em cima da Esse régua. aqui, ó. Tá aparecendo meu mouse para vocês? Tá. Então, você tem a régua em cima e do lado. Se você der 2 cliques com o lado esquerdo, pronto. Já vai aparecer a janelinha de configuração. Aqui, né, professor? Hã? Apareceu esse aqui que eu tô mostrando. Não entendi. Vai aparecer isso aqui, ó. Eu liguei minha câmera, olha bem. Não tô conseguindo ver. Não, você tem que estar no Word. Isso. É isso aqui que aparece, veja no meu. 2 cliques na régua, ou em cima ou do lado, que eu não estou conseguindo ver o teu. 2 cliques com o dedo esquerdo, pronto, ele aparece essa janela. Veja se a tua janela está igual à minha. Configurar a página. Isso a gente chama de formatação de trabalho. Configuração de trabalho. Aí você escolhe aqui a numeração, que é essa que eu falei para vocês, certo? E dá um OK e o texto já vai se organizar dessa forma. Entendeu? Alisson, entendeu aí? Entendi, sim. Ok, gente. Então, eu vou mandar para vocês, né, o modelo, esse modelinho que eu apresentei para vocês. Só tem que tirar o nome da menina, né? Porque senão ela vai... Teve gente que eu mando o modelo, aí manda o mesmo trabalho com o nome da outra pessoa. Desse jeito, papai não aguenta, né? E vou mandar também as orientações da atividade. Deixa eu colocar aqui.
a proposta da atividade, que é essa, para vocês se seguirem, vocês se guiarem, né? Elabore, né, com os temas que vocês vão escolher e todos os passos que vocês vão seguir. E embaixo veja o modelo. Pronto, tá aí, veja o modelo. Então eu vou mandar as orientações com o mesmo arquivo do modelo, certo? Como também vou mandar a videoaula, que você pode ir vendo e organizando as coisas, né? A partir do... Ok, gente, vocês estão entendendo? Entenderam aí tudo direitinho? Sim. Então, é isso. Essa é a atividade que vocês vão fazer nessa semana. Aproveite a semana que vocês não estão tendo aula, né? Então, é isso. Eu agora quero falar com vocês sobre uma coisa aqui. O seguinte, a gente tem uma plataforma que eu coloco todos os materiais da disciplina. Se chama Sala de Aula do Google Classroom, ou Sala de Aula do Google, esses nomes estranhos que eles colocam. Então, na Sala de Aula do Google Classroom, eu coloco todos os materiais trabalhados na nossa disciplina. Então, tudo que já foi apresentado para vocês nessas aulas todas, e mais essa aula de hoje, é claro que eu vou mandar individualmente para vocês, porque vocês ainda não conseguem manusear esse aplicativo. Na verdade, não é um aplicativo, é das nuvens, fica nas nuvens. Não vai pesar nada no computador nem no celular de vocês. Eu gostaria agora, rapidinho, que vocês clicassem nesse link que eu mandei aí no chat, e ele vai levar vocês para a sala de aula onde tem os materiais. Tentem entrar aí para ver se você consegue. Que aí ele leva você para a sala de aula do Google Classroom, que é um lugar onde eu vou deixar todos os materiais para na hora que você precisar ver, para também não ficar pesando tanto no seu celular. Ok? Tentem bem aí. Encontraram aí? Mandei. Já mandei. Tá aqui no chatzinho. Oi. Conseguiram encontrar o link? Tá aí no chat. Deu certo aqui. Tô mandando um oi. Bem acima tá o link. É interessante todo mundo tentar entrar para ver se consegue, já para aprender o caminho. Porque depois que você entra a primeira vez, você fica registrado lá. Consegui, professor. Conseguiu? O que é que tu vê lá? Um monte de coisa. Peraí. Sai de novo. Outras pessoas, tentem entrar aí para ver. Consegui entrar, professor. Muito bem. Mandei até um comentário lá. Certo. A introdução de metodologia, introdução à disciplina, o que é metodologia. Exatamente. Ó, vai aparecer para vocês esses materiais aqui. Eu estou projetando. Consegui, professor. Muito bem. Então, tem metodologia de pesquisa científica, CFR. Aparece minha fotinha lá. Olá, estudantes. Aqui estão os materiais que estamos trabalhando. Aí tá desde as primeiras aulas, ó, introdução à metodologia. E sempre tem o texto, o slide e a videoaula. Tudo que nós já fizemos está aí. Até o livrinho que vocês leram, os áudios. Eu coloquei áudio porque tem uma menina que não consegue abrir vídeo, então eu boto em áudio. Muito bem, já vi aqui. Alisson, você colocou hehehe.
Ok. Então, vamos tentar entrar, porque na hora que vocês precisarem de alguma coisa, e hoje na reunião dos professores foi orientado que cada professor faça isso aqui. Eu vou fazer uma oficina com os professores, orientando eles como utilizar isso aqui. Acho que já tem alguém que usa, acho que o Maxwell, mas outros ainda não usa. Então, é importante deixar os materiais aí para na hora que vocês quiserem ir lá e bisbilhotar e pegar e tal. Ok? Era só para mostrar para vocês. Mais alguém conseguiu entrar? Consegui. Aí? Consegui também, professor. Consegui também, professor. Consegui também. Pois é. As meninas. E professor, não tem negócio da turma, não. Oi? Eu tenho um aplicativo, não tem? Não, ele não é um aplicativo, ele é direto do Google. Mas tem um aplicativo também de jeito aí. Não conheço, não sei. Tem um aplicativo, a gente baixar para ficar mais fácil, então a gente entra só pelo Google mesmo. Ah, tá. É, eu tenho um aplicativo, o senhor manda o link da sala lá, o negócio lá. É um código. O código. É, o código. Sim, sim. Manda lá no grupo que fica mais fácil. Não, eu acho que o link é mais fácil. Mas tudo bem, eu mando o código também. Né? Deixa eu só ver bem aqui. É porque às vezes com código, nem todo mundo. Eu trabalho na universidade e os alunos têm dificuldade de entrar com código. Mas. Tem dificuldade de abaixar. Hã? Tem dificuldade de abaixar o aplicativo também. É. Então, mas é isso, ó. O link, o código, porque ele gera um código e gera um link. Tá bem? E o códigozinho, mas eu vou colocar lá no grupo o código e o link para quem quiser entrar e ver os materiais que estão lá. Ok, gente, mais alguma dúvida? Deixa eu só ver quem entrou por último para mim colocar a frequência. Eu acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 12 gente. Quem foi que entrou por último? O Alisson já coloquei. Foi o Pablo, não foi não? Milene, Pablo. Tô aqui. Pablo, Gleidson, Tô aqui. Pedro Gustavo. Cadê o Pedro? Saiu. Ah não, tá aqui ainda. A Emily. Estão todos dormindo. Tá, pois é. Quando for presencial, eu quero ver. A Tiffany. Oi. E professor, A Ingrid Lohane. Oi. tipo a atividade que o senhor mandou aqui na sala de aula, a gente pode fazer por aqui ao invés de fazer no caderno, né? Não, você baixa ela aí. Depende, tem atividade que faz no caderno. Tem atividade que você baixa o material, faz e me manda. Eu não gosto de receber atividade por aí. As atividades vocês vão me mandando mesmo no meu PV. Aí é só os materiais. Porque se vocês começam a colocar as atividades de vocês aí, daqui a pouco fica muita coisa e começa a se perder. Então aí é uma plataforma, vamos imaginar assim, onde fica os materiais da disciplina. As atividades eu também vou colocar aí, mas você baixa, faz e me manda pessoalmente no PV. Entendeu? Entendi. Ok. Esse material de hoje eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar daqui a pouco. Eu acho que é isso, gente. Por hoje é só. Vou liberar vocês para vocês respirar um pouquinho. Acho que daqui a pouco tem outro professor. E que bom que teve muita gente hoje, né? Um pouco mais. Então, os gritos que a gente tá dando tá servindo. Então fica aí
sugestões das atividades e qualquer coisa eu vou estar à disposição para tirar dúvidas, ok? Tá certo. Ok. Beleza. E professor, Oi, eu tô lhe devendo só uma atividade, né? Milene Mendes, né? É, Ah, que é a do livro. só uma atividade. Essa última, que é a referência e o fichamentozinho lá do livro, do livrinho, exato. Só essa. E agora essa de hoje, né? Tá bom. Ok? Quem tiver dúvida das atividades que está devendo, pode me procurar que eu informo direitinho. Tranquilo, então. Beleza. Ei, professor, Oi. o que vai valer nota é a atividade e a participação das aulas, né? Exatamente. Quando você não participa aqui da aula, mas você assiste a videoaula, faz as atividades, aí eu coloco a frequência e o registro da atividade. Vai ter nota quem fez as aulas. Quando eu digo fazer a aula, não é só fazer a atividade, porque eu não trabalho com atividade. Às vezes o menino manda atividade, não deu nem tempo para assistir a aula. Eu digo, volte e vai assistir a aula. Tem que assistir a aula para eu poder marcar a frequência. Entendeu? É isso que vai contar. Entendeu? Certo. Tá certo então, professor. Tchau, obrigado. Tá com pressa você. Mas quem quiser Professor liberou nós. quem quiser perguntar, pode ficar à vontade. Quem não, já pode sair. Tranquilo. As Mas aulas, tá lá, bom, as tchau. aulas presenciais vai voltar que dia aí, professor? Tem Rapaz, vai sair informações? um decreto do governador semana que vem. A gente está esperando o decreto dele para ver o que ele vai dizer para a gente poder reorganizar a vida. Tá certo. Amém. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.